Bom, minha gente, no próximo domingo é dia da segunda etapa, da segunda rodada de provas do Enem. Na semana passada, nós tivemos aqui vários entrevistados, vários especialistas, professores dando dicas, trazendo informações, e nesta semana também não é diferente. Eu recebo aqui o professor Alexandre Pimentel, professor de matemática, do tradicional Colégio Cristo Rei aqui de Linhares, que vai trazer algumas dicas, algumas informações sobre esta segunda etapa, até porque as matérias são exatamente essas, matemática e ciências da natureza, química, física e biologia. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Professor, o senhor considera que o pior ficou para trás, porque assim, a redação é a mais temida, né? Obviamente que todo conteúdo é importante e traz uma carga exige uma carga de conhecimento, mas a redação é o grande bicho-papão, né? É uma prova que exige domínio do tempo, e isso é importante. Às vezes, administrar o tempo para a redação e para as demais questões que aparecem no primeiro dia de prova é um trabalho que nem todos conseguem administrar muito bem isso daí, né? Mas nesse segundo dia, para muitos, é uma prova... Tem chumbo grosso aí, né? Porque aí as partes de cálculos, raciocínio lógico, todas entram nesse segundo dia, e se não tomar cuidado com a administração do tempo, muitas questões vão ficar para trás. Obviamente que não é um conteúdo que vai se aprender nesta semana, é um conteúdo que já foi assimilado ao longo dos anos do ensino médio e nesse ano de simulados, de aulões e por aí vai, né? O que o senhor considera, assim, professor Alexandre, fundamental que o aluno tenha atenção na hora da prova de matemática e das demais matérias que têm uma ligação muito forte com a matemática? Perfeito. Bom, é importante que o aluno saiba exatamente administrar o tempo para essas provas, que são provas que demandam um tempo não só de leitura, compreensão do texto e resolução das questões. Então, a dica que a gente dá é sempre: olha a questão, lê a questão, verificou que o assunto é um assunto do seu domínio, que você tem certa facilidade com ele, então vai direto nessas questões, trabalha com essa questão. Passou por uma questão onde você leu e de repente fala assim: poxa, identifiquei que é algo que não é muito do meu domínio. Não perca tempo nessas questões. Passa para as demais, gaste o seu tempo com as questões que você considera mais fáceis, mais confortáveis para você, para que as próximas questões, as que têm um nível de dificuldade maior ou que não são tanto do seu domínio do conteúdo, que elas fiquem para o final, porque se não der tempo das questões, e normalmente as questões, 90 questões num período curto de tempo, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas para poder contemplar outras. O que o senhor está querendo dizer é priorizar aquilo que você domina bem, para não perder tempo com aquilo que você está meio na dúvida e ficar ali e de repente acabar perdendo pontos em determinado assunto que você domina, né? E assim, até uma dica que eu dou para os nossos alunos, não só para os meus alunos, mas de forma geral, é nessa administração do tempo, é que saiba muito bem, às vezes o aluno que é da área de exatas, de matemática, ele quer pegar a prova e quer fazer as questões do início ao fim. E provas tipo concurso, como o Enem ou concursos públicos, essas coisas são questões de múltipla escolha, onde o objetivo não é necessariamente provar que você sabe o conteúdo. É você chegar numa resposta certa no menor tempo possível. E nem sempre isso consiste em resolver as questões de início ao fim. Você pode, às vezes, usar um raciocínio lógico ou um macete qualquer que seja, que tem vários professores que trabalham com a ideia de macetes, a gente também faz isso também. Então, não é hora de provar aquilo que você sabe. Isso era antigamente quando a gente tinha questões discursivas, onde não tinha jeito. Você tinha que fazer as questões. Né? Exatamente. Então, se você tiver que usar as alternativas para resolver a questão, faça isso. Use os artifícios que estão à sua disposição, artifícios legais, obviamente, para que você possa conseguir encontrar a resposta no menor tempo possível. O senhor acha que nessas questões, como as provas são aplicadas dessa forma atualmente, nós somos disso nos concursos, no próprio Enem, de múltipla escolha, geralmente vem ali cinco questões, né? É importante o aluno já ir logo identificando aquelas que são totalmente absurdas e eliminando de uma vez? Exatamente. Eu até brinquei esses dias numa sala de aula que eu estava vendo um documentário sobre Sherlock Holmes e em determinado momento ele dizia uma frase que eu falei: poxa, parece que ele estava prevendo Enem, concursos públicos, onde ele dizia o seguinte, que no meio de um caso qualquer, eliminando os fatos impossíveis,
aquilo que sobra, por possível. mais que não seja verdade, pode ser que ela seja verdade. Então, é exatamente essa ideia, eliminando aquilo que é impossível, aquilo que não tem condições de atender a solução do problema. Já descarta ali um Já obstáculo, descarta. né? Se de repente, nesse descarte, você conseguir descartar 4 das alternativas, A última você não precisa nem resolver, gastar Já o seu tempo tá. resolvendo. Então, Bacana. esse raciocínio lógico faz parte, inclusive, da avaliação na prova. Ter esse raciocínio lógico, a avaliação daquilo que você está lendo e entregando como resposta, isso é importantíssimo. Ou seja, pode chegar em alguma questão que você talvez não saiba exatamente a resposta, mas eliminando aquelas questões que, né? Que são impossíveis e impossíveis, improváveis, você exatamente. chegou à resposta, que bacana. Perfeito. Professor, em relação, o Enem sempre prima muito pela contextualização do conteúdo, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. O senhor acha que na questão da matemática, da física também, esses conteúdos, esses assuntos vão ter temáticas do nosso dia a dia? Sim, perfeitamente. Inclusive, vários dos conteúdos dentro da matemática, da biologia, física, diversos, são até difíceis de se contextualizar, de encaixar dentro da nossa realidade diária. Então, os conteúdos praticamente acabam sendo repetidos ano após ano. Olha aí, então, uma boa dica. Análise de gráficos, análise de tabelas, resolução de questões financeiras com porcentagem, juros, Olha aí, regrinhas juros de 3, compostos e juros tal. compostos. Então, são assuntos recorrentes porque fazem justamente a menção daquilo que a gente trabalha no nosso cotidiano. Então, acabam sendo assuntos recorrentes nas provas mesmo. Olha aí, tem atenção. É um conteúdo que certamente já está na memória. Agora, eu imagino que a atenção na hora da prova é fundamental, né? Isso, atenção aos pequenos detalhes. Normalmente as provas têm um texto muito longo e nesse texto longo, obviamente, existem algumas palavras-chave importantes ali. Então, a sugestão, vai lendo o texto, encontrou alguma informação importante, destaca isso daí, para que você não precise voltar no texto todo novamente, para não gastar todo esse tempo. Destaca aquilo que é importante, que se por acaso você precisar recorrer ao texto na hora da resolução, você sabe onde é que estão os pontos importantes, as informações, os dados referentes à questão. Então, essa atenção aos pequenos detalhes da leitura é extremamente importante dentro da prova. O senhor é professor de matemática, mas eu queria uma opinião sua com relação às demais disciplinas que estão intimamente ligadas, né? Isso aí. É possível que tenhamos, assim, por exemplo, na área de biologia, da própria física, alguma coisa relacionada ao momento que nós estamos vivendo, a crise hídrica, a questão ambiental que a gente vive, o próprio Rio Doce aí, que é uma realidade para nós. Exatamente, algumas doenças também que pensávamos até que já tinham sido erradicadas e estão de volta. Febre amarela e por aí vai. Então, todos esses assuntos são muito pertinentes para que se possa contextualizar e provar aquilo os conteúdos associados a todos esses conceitos. Então, isso é de extrema importância. Então, essa questão das atualidades, estar atualizado com as leituras de jornais, de revistas, com os noticiários. Então, tudo isso pode aparecer muito bem dentro das questões de biologia, física, dentro da própria matemática também. Olha que bacana. Então, isso é importante. Ok, professor Alexandre, só para a gente fechar, eu queria que o senhor deixasse assim uma dica, uma orientação para os alunos. Faltam alguns dias ainda, né? Tem uma semana, em relação a possíveis revisões, algum conteúdo para dar mais uma passada, porque, claro, não dá tempo para muita coisa, mas pelo menos para dar uma olhadinha, eu acho que é possível, né? Não, muito legal essa pergunta. Então, a gente deixa aqui para os nossos alunos, então, dentro da área de matemática, se nesses últimos dias que restam, até a gente não sugere muito sábado, sexta, sábado, você ficar muito preso a tentar recuperar esse tempo todo que já se passou. Não tem condições de trabalhar esse conteúdo muita todo. Coisa, né? Mas se tiver que dar uma dica sobre alguns conteúdos que são recorrentes nas nossas provas do Enem, então, sugestão para você é você rever a área de geometria, que sempre equivale a 1/3 da prova, Olha então aí. tem um peso muito grande. E dentro da geometria, volumes dos principais sólidos, áreas das principais figuras geométricas, as questões de probabilidade, de regrinha de 3, porcentagem, sequências numéricas, análise combinatória. Então, são assuntos que normalmente são bastante cobrados em qualquer que seja a provinha, seja no Enem, seja os vestibulares particulares. Então, são assuntos que são muito cobrados, que têm uma gama assim, de capacidade de perguntas diferenciadas. Então, são assuntos que a gente sugere que você, se tiver que fazer uma revisão final,
dá uma olhadinha nesses conteúdos, porque a chance deles aparecerem é muito grande. Olha aí, se esse repertório tiver em dia aí, é sucesso na prova. Dá uma ajuda aí. Bacana esse bate-papo com o professor Alexandre Pimentel. A gente fez questão de convidá-lo já na terça-feira, exatamente para ter esse tempo aí para os demais, né, para os estudantes aproveitarem a quarta, quinta, sexta-feira. Exato. Como diz o professor, de sexta em diante já não, acho que não é muito vantajoso ficar perdendo muito tempo, né, professor? Isso. Se aprofundando demais, melhor dizendo. E se você me permite um último lembrete. À vontade. Nesse primeiro dia de prova, a gente viu muitos dos alunos esquecendo dos elementos básicos para que você possa fazer a prova. Então não esqueça, a caneta é preta com tubo transparente, os documentos de identificação, muitos perderam a prova por conta da documentação básica necessária e do horário de entrada na prova. Então, toma muito cuidado disso aí para você não jogar todo esse investimento de tempo, de dinheiro financeiro também, num cursinho, numa escola particular que seja, num curso, para que você jogue tudo isso fora por conta de pequenos detalhes. Então, fique atento a esses detalhezinhos no ingresso, na hora da chegada na sua prova, para que você não possa fazer a prova e você chegue com tranquilidade também, para que possa fazer a prova também com toda essa tranquilidade que você se preparou para fazer, na verdade. Né? Bacana. A gente ouve até dizer, professor, alguns alunos, mas se não der esse ano que vem eu tenho de novo. Mas é um ano perdido, né? Verdade. Eu acho que dói, né? Ele, quando entra para conta, a gente fala assim, poxa perdi um ano, tá pesado. Né? Então vamos aproveitar, né? Vamos isso levar aí, a documentação, a canetinha aí, tudo certinho para o conteúdo na ponta da língua com esse material que é o básico, elementar, faça uma boa prova e sucesso. Exatamente. Professor Alexandre, obrigado pela presença. Eu que professor agradeço Alexandre é professor de matemática, trazendo essas orientações e a gente deseja sucesso a essa turma aí. Exato, muito sucesso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Tá certo. Obrigado, pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20, via RCA. Eu agradeço a audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo, mandando sugestões, né, perguntas, né, críticas, sugestões na nossa página no facebook.com/TVSim Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse o nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação também já aparece aí, 3373-2000, é só ligar para nós. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.